desde 2010. Um lixo. É isso. É um lixo seleção brasileira desde 2010. Tomou 3 gols do Japão, com todo respeito ao time do Japão, a seleção japonesa, mas não tem como você falar que você mete 5 na Coreia e chegou empolgado com o Japão, você tem obrigação. O Brasil perdeu pro Japão e não foi por sorte deles, foi por erro nosso. Tá na hora de parar de viver de passado e encarar a realidade da seleção. Né? Então o que acontece? Não dá para uma seleção brasileira, depois de tudo que conquistou, o país do futebol, com grandes jogadores que se formam e vai embora para a Europa e vai fazer sua vida, não dá para empatar com a Venezuela 2 vezes na eliminatória para ir para uma Copa do Mundo. Não dá para tomar uma surra da Argentina e achar que tá tudo bem, entendeu? Não dá para fazer um jogo contra a Bolívia, né? Um jogo medíocre contra a Bolívia e achar que tá tudo bem e se empolgar com a Coreia e fazer 5 na Coreia e falar pro senhor Casemiro fala assim, ó, não, a gente se empolgou. Não é pra empolgar, não. Nem tem que se empolgar. Não tem, é obrigação meter 5, 6, 7 na Coreia, na Venezuela, na Bolívia, no Uruguai, que seja um time que for, porque na América do Sul somos os melhores, sim. E assim somos os melhores do mundo, porque quem tem mais é o Brasil. Então não dá pra dizer que queríamos fechar com... Tomou 3 gols do Japão, com todo respeito ao time do Japão, a seleção japonesa, mas não tem como você falar que você mete 5 na Coreia e chegou empolgado com o Japão, você tem obrigação. É um time que nunca venceu o Brasil e agora a gente perde para um time que nunca perdeu, empata com a Venezuela. Então, ou veste a camisa da seleção brasileira com tesão e com vontade de fazer história, ou então fala assim, eu não quero ir, não estou preparado para ir. Entendeu? Porque... o Davi Luiz chorou, o Thiago Silva chorou, o Júlio César chorou, mas parece que ficou lá pra trás e acabou, tá tudo bem, passou. Passou. Enquanto o jogador da seleção brasileira falar e só dizer e não mostrar o resultado, a gente vai ser execrado e humilhado. O Brasil perdeu o respeito no mundo inteiro. Ninguém mais, Marcelinho, entra pra jogar contra a seleção brasileira com medo de um Ronaldo, de um Rivaldo, de um Romário, Fabrício de um Bebeto. Agora o Fabrício Bruno, que fala pra caramba... Mas fez gol e deu assistência hoje. Fabrício Bruno? É. Então mantém ele titular no Santos pra você, então, irmão? Fez gol e deu assistência, aproveitou a chance que teve. Não, então deixa ele no Santos pra você. É um Você acha então absurdo que ele é falar isso. titular Não, na tô seleção? brincando, é um absurdo falar uma coisa dessa. Não, é um absurdo. Se você falar pra mim que ele consegue ficar como titular, você quer ele manter De ele? maneira alguma. Então não dá pra nem tocar no nome desse cara. E se não me falha a memória, no último jogo, o Rodrigo falou que jogou como se fosse uma final. Não. Um jogo amistoso contra a Saiu Coreia, ele todo jogou como se feliz. fosse... E o primeiro jogo dele? E o jogo da Copa do Mundo? Quando ele perde um pênalti? Não era um jogo como se fosse final? Todo jogo é uma final, irmão. Todo jogo, quando o cara veste a camisa da seleção brasileira, tem que ser uma final. Todo jogo é final de Copa do Mundo. O dia que o jogador perdeu o tesão e a vontade de jogar, tem que encerrar a carreira. Eu tô errado, Marcelo. Mas Eu tô errado, já Souza. foi. A geração é outra, Juca. Desculpa falar tudo isso. A que eu gera... sei. É corretíssimo. Tava aqui, né? Tava na garganta, tava entalado. Porra! Tava entalado. A geração é outra, né? A geração hoje, a galera... E assim, eu fico feliz, né? A gente não fala porque os caras têm hoje avião, carro, eles podem ter o que eles quiserem. Mas assim, você tem que ter pelo menos a essência do futebol, né? Que é honrar, né? Aquilo que você faz, né? Ficar chateado quando perde um jogo, sair puto. E aquilo você tem que trazer de energia pro próximo jogo, mas a gente vê aí, a galera não tá nem aí, cara. Levar de aprendizado no jogo contra o Japão. Tinha que ter levado de aprendizado no jogo 7-1 e de lá pra cá... O Brasil não tem uma expulsão. Numa entrada, um carrinho pra impedir um gol. O Brasil não tem uma treta. O único que foi abrir a boca, Marcelo, o único que abriu a boca numa entrevista com o Romário, que foi execrado, que foi humilhado, que todo mundo esculachou, foi o Rafinha. Porque a pergunta foi do Romário. E ele respondeu gentilmente dentro da situação, usaram contra tudo agora. Qualquer palavra que eu falasse, eu vou contra. E ninguém foi defender ele no jogo. Ninguém foi defender. Os caras foram lá, tiraram, os caras tomando porrada lá. No intervalo, os caras fechou ele, que ia comer ele no cacete. Ninguém foi lá. Ninguém foi lá. Ninguém. Vou te falar uma coisa. Não mudou nada. Sabe o que transparece pro mundo e até pra gente que tá analisando? O seguinte. O Brasil, ele vai ter um time que jogou bem contra a Coreia, um time que pode ali atuar bem, mas ele não vai contar com esses caras que entraram aí, não. Ele não vai contar com os reservas, não. Não tem reserva ao mesmo nível que teve 82, 86, 90, 94. Não tem um 98, 2002, 2006. 94 não tinha tanta reserva também, não. 94 era um time, irmão. Não, 94 quem tá era um time. doido? 94 era um time. Aonde? A única substituição que mudou o panorama da seleção brasileira foi a saída do Raí pra entrar o Zinho. Só tinha um ou dois ali que, na verdade, o que foi também. era pra eu estar, não era pro cara estar ali. Entendeu? Não faz eu falar.
Não, Se eu ficar você não quieto, fala, você vai ficar você não entre fala linhas porque você aí. tem medo. Fala. Mas você poderia estar em Não tem medo 94 nada. e 98. 98, 94 ainda acho que não, porque você não, Que- tinha, como você não não? tinha canela pra jogar, mas 98 Que não você tinha tinha canela. titular. Melhor jogador do Brasil. É Com igual 21 anos. Igual esse ano, pra mim. Voando. Pra mim. Voando. Era o seu pássaro preto, voando. Vamos lá, esses jogadores que Goleirinho não também. atuaram bem hoje, Souzinha, você acha que já fechou o passaporte pra não voltar pra seleção? Boa. Cara, eu acho... São jogos assim que você vacila e você perde uma ida pra Copa do Mundo. Passaporte carimbou. É, passaporte no cara. Cortou, será? Se contra o jogo, contra Ó, a Carlos Coreia, Augusto, o Fabrício Bruno, e Hugo Souza. Souza. Quem desses três, ou os três, você acha que... E o chat falou do Beraldo Cara, também. olha, o Fabrício Beraldo também. Bruno, ele é bom jogador, tem feito um campeonato bacana, né, pelo Cruzeiro, pelo Flamengo, jogava muito bem. Carlos Augusto, ô Juca, o que falta pra gente é matéria-prima. Com todo respeito a esses jogadores, você vai jogar contra quem for, antigamente ia jogar contra a seleção brasileira, você olhava pra lateral esquerda, tinha o Roberto Carlos, Júnior, Papá, O Júnior Papá Reserva, ou então o Serginho. Serginho. Hoje em dia tem, com todo respeito, tá, Juca? Tô falando com respeito, de verdade. Carlos Augusto, o cara vai respeitar quem, Juca? Vai respeitar quem? A gente perdeu matéria-prima. A galera hoje tá preocupada com outra coisa. Os jogadores hoje são subcelebridades. A seleção Eles tão preocupados- brasileira Quem é o deixou de ser... 9? Quem é o 9? Quem é o 9? Pô, entrou o Richarlison hoje, O problema, eu ia sabe qual que é o problema da perguntar dele seleção? pra A você. seleção Não. brasileira deixou de ser vitrine para o mundo. O cara, ele não usa a seleção brasileira, tipo assim, eu preciso chegar até a seleção pra mostrar Não, o meu não, valor não, e ir pro não, clube. não. Agora Esse ele nome vai que pro você usou, clube. Não, esse- você vai pra Europa? Se você tiver na Liga Inglesa, se você tiver num bom time, aí... Não, esse nome que você usou, pensamento- esse é o nome. Vitrine? Lógico! Esse É pensamento... o que eles fazem. Ó, É onde você tá indireto. esse pensamento Referência. seu, quem tem é o europeu. O europeu tem. Ah, obrigado. O europeu tem. É experiência, Você pode né? prestar atenção. O Entendeu, Cristiano né? Ronaldo perdeu um pênalti agora. Cara, pra quem não perder um pênalti pra ele, aquilo é um fim do mundo. Sim. O que ele fez? Fim do mundo. Ganhou de 1-0, mas ele acabou perdendo um pênalti. Tava 0-0 o jogo, ele perdeu um pênalti e ele ficou assim, ó, desolado. Desolado. Agora você vê os jogadores do Brasil, é o inverso, Juca. É o inverso, a galera não tá nem aí, sabe por quê? O único que você Juca, via assim, ó, que a câmera flagrou assim, ó, meio que indignado com o resultado, na hora da virada, na hora do empate, Casemiro tá assim, olhando pro chão, tipo assim, ó, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Você vê no semblante de alguns atletas, tipo assim, tá tudo bem, mano. Tô no shopping fazendo compra. Desde 2010, um lixo. É isso. É um lixo seleção brasileira desde 2010. 2010 foi melhorzinho ainda na Copa do Mundo. 2014, 7-1. 2018, Bélgica. 2022, Croácia. E aí o Ancelotti chega, enche todo mundo de esperança, inclusive a mim. Mas não mudou nada, gente. Não mudou nada na seleção brasileira. Na boa, ganhar de 2-0 do Japão e sofrer a virada. A gente não tá falando da Espanha, a gente não tá falando da França, não tá falando da Inglaterra, da Alemanha, da Argentina, até mesmo do Uruguai, da Colômbia. A gente tá falando do Japão. Japão. Algo assim quase inexistente no futebol. O Brasil, a seleção brasileira, nunca tinha perdido pro Japão. Aí essa geração faz o favor. E aí, gente, é aquilo que eu falo. Sem discurso vitimista também, pô. Era muito mais legal por parte do Fabrício Bruno, ó, errei, sou sujeito homem, tô aqui pra falar, mas vai passar. Aí não. Aí já vem, peço desculpas. Aí já vem, peço que não sejam covardes. Covarde por quê? Se teve um erro ridículo como esse, vai ser criticado e não é covardia. E no mesmo jogo, sofrer um erro como esse e depois ainda fazer um gol contra, é óbvio que o cara tem que ser criticado. Não tem ninguém covarde. Covarde é quem fala pelas costas. Aqui, eu tô falando, foi ridículo. Foi ridículo o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Foi ridículo o apagão que deu na seleção brasileira. Foi falha do Hugo Souza no terceiro gol. Mas não, já tô vendo nas redes sociais. Não, é sacanagem o que estão falando do Hugo. Sacanagem por quê? Se o cara cabeceou na mão dele e ele espalmou a bola pra dentro do gol. Sacanagem por quê?
É o que eu falo, é sem vitimizar a seleção brasileira. Se a seleção brasileira continua o fiasco que esteve nos últimos anos, vai ser falado que ela continua um fiasco. E se a seleção brasileira melhorar, também vai ser falado, também vai ser elogiado. Mas me desculpa, não dá pra gente falar que o futebol brasileiro se reergueu ganhando de 5 da Coreia do Sul. Aí quando eu falei isso, nas minhas redes sociais, então eu fui espancado. Aí, gente, na boa, olha o que virou seleção brasileira. Uma virada 2-0, levar 3-2 do fraco Japão. Não vai ser esse time na Copa do Mundo, vai ser bem diferente isso aí. Não vai ser isso. Ele fez várias experiências, o time ficou desfigurado e aí tomou gols em falhas individuais muito graves, né? A primeira falha do Fabrício Bruno é uma falha gravíssima. Depois, de fato, ele teve a chance de se redimir minimamente, não impediu o gol, que ele dava para ele rebater aquela bola que estava entrando, ele chutou para dentro do gol. E a falha do Hugo também. Logo depois também, quase o Hugo engole um frango, a bola passou no meio dos braços dele, por sorte subiu. Ele conseguiu tocar e ela subiu. Mas ele tentou agarrar a bola assim, não sei muito bem o que ele quis fazer. Foi um lance também de um erro técnico ali que quase resulta no quarto gol japonês. Eu acho que assim, o Ancelotti ele fez experiências, teve a última oportunidade, que foi essa. Não acho que ele possa fazer mais experiências nos próximos jogos. Não dá mais tempo. Ele tem mais uma data FIFA em novembro, depois em março. Então é hora de definir boa parte do grupo, não chamar mais quem não pode contar, chamar quem ele não chamou dessa vez e eventualmente possa colaborar e seguir o caminho dele. O Hugo, acho que é um goleiro que não tem nível, sempre falei isso, para jogar em seleção brasileira, um goleiro que erra muito. Não significa que ele seja um mau goleiro, que ele não seja um bom profissional, não é isso. Ele não está no nível da seleção. O nível de seleção brasileira é sempre um nível mais alto, a cobrança maior, por uma razão muito simples. Você seleciona os melhores jogadores brasileiros do momento, em tese. E ele não é o melhor goleiro, tem goleiros melhores do que ele. Aqui no Brasil e lá fora. Né? Melhores, mais experientes. Se ele quiser o Hugo para ser pegador de pênalti, se ele decidir que, havendo uma decisão de pênalti, vai colocar um goleiro para isso, eu até posso entender que o Hugo seja mais eficiente do que outros, do que o Alisson até. Ele, de fato, ele é muito bom nesse fundamento. Mas isso não basta. O jogo não é uma disputa de pênalti. O jogo é um jogo de futebol. Você tem que saber, você tem que ser eficiente nas defesas debaixo das traves, nas saídas de gol, no jogo com os pés. Tem vários predicados hoje que os goleiros precisam ter para atender a demanda. O pênalti é algo bem específico. Agora, se ele quiser ter, como a Holanda teve, como o Van Gaal, né, em 2014, o Tim Krul, né, que era o goleiro que ele usava para pênaltis, ok, tudo bem. Então já defini isso, já conversa com o titular, né, que é o Alisson, olha, é disputa de pênalti que vai pegar o Hugo, não é você. Eu gosto de outros goleiros. Eu acho que aqui no Brasil, o Everton é melhor que ele, várias vezes convocado, não jogava porque os outros dois eram melhores do que ele, o Alisson e o Ederson. Eu acho que hoje o Everson do Atlético é melhor que ele. Para mim, o Léo Jardim do Vasco hoje é melhor que ele, embora não sejam goleiros perfeitos, não, também erram e tal, mas acho que o Hugo está abaixo desses caras, na minha visão. Na minha visão. E o Fabrício Bruno é a mesma coisa. Existem zagueiros melhores do que ele no futebol. Olha, até o Thiago Silva, veterano, não defendo a sua convocação do Thiago, não. Acho que a fase dele na seleção passou. Mas até o Thiago é mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. E acho que o primeiro gol do Japão é fruto de uma autoconfiança que o Fabrício tem, que é muito maior do que o futebol dele. Ele é mais autoconfiante do que ele é bom. Ele confia muito nele. Ele fala isso, que ele é mais rápido, ele ganha na corrida. Então essa autoconfiança acho que o prejudicou. Ele estava com a bola, quando foi ver, a vaca estava indo para o brejo. Isso até, é lógico, abala o jogador. Agora, a crítica não significa ser... vai crucificar, ninguém está crucificando ninguém, está criticando como se elogia quando vai bem. Se ele fizesse uma partida soberba, ele estaria sendo elogiado. Faz parte, é assim mesmo. E a mesma coisa o Hugo. Mas fala aí, dá pra rir ou é pra chorar? Comenta, deixa o like e se inscreve. Porque se for pra sofrer, que seja junto.